Hello, good morning, good afternoon, good evening. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão aqui. LGMA Pavilion in Glasgow at the COP26, or from those of you who are connecting from many different parts of the world to follow this event. Welcome one and all. My name is Jordan Harris. I'm the program coordinator for the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy in the Americas, counting on support from the European Union Foreign Policy Instrument. And I'd like to give you all a warm welcome to our event, Accelerating Local Climate Action in Small and Medium-Sized Municipalities Committed to the GCOM, looking at best practices from across the Americas. We have a stellar cast of speakers and panelists to share experiences from across the Americas today. So I'm here just to provide just a very brief background. We know, right, that small and medium-sized cities make up the majority of cities from across the world who are experiencing the most extreme impacts of climate change, and who also have several challenges and obstacles to face in preparing themselves for the challenge that climate change represents for them. We also know that there are many innovative experiences that we can share from cities from across the Americas. And that's the idea of our session today, is to look at some of these experiences, provide an opportunity for dialogue, and see how we can scale up ambition and action through these different bundling approaches, small and medium-sized cities joining forces in order to gain more access to climate funding and to be able to increase their ambition and their capacities for climate planning and action. So without further ado, I would like to introduce our first speakers to provide us with some opening remarks in this panel. It's my distinct pleasure to invite Mario Mariani, who's the head of the FPI regional team in the Americas from the European Union. So Mario, the floor is yours. Go right ahead. Thank you, Jordan, and good afternoon, good evening, good morning to Muito everyone. obrigado, Jordan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada por me convidar à introdução deste evento. I remember the first time I heard the expression Covenant of Mayors. I was posted Expressão and I was asked to monitor a grant for a new thing that the town of Salé had just won, and it was called a Covenant of Mayor and Europe and Morocco. So I looked into it, I found it interesting, and I remember at the time I was a little bit skeptical, and I was thinking, well, where is this going to end? Where is it going to go? Now, if I think that this is just over 10 years ago, it's amazing, it's astonishing, the progress, the strength that this network has reached, and how much it has managed to expand throughout the planet. So it's undoubtedly a great success, and I would not have guessed 10 years ago that we would be here today. Now, these are important, they're crucial days. We have the COP unfolding these days, and I can only hear. é uma data muito importante, porque nesses dias nós vamos ter muitas coisas para discutir. What we need now is more ambition, more action to tackle climate change. Now, this ambition, I would say, even more. É necessário ter mais ação para poder enfrentar a mudança climática. Então, temos que saber o que fazer. Nós temos que ver que os povos e as cidades no mundo inteiro são parte dos problemas para as emissões que geram, para participar e criar um impacto positivo para dar a solução. Temos um líder muito forte que está apoiando o pacto dos prefeitos e das cidades. E eu estou muito orgulhoso de todo o sucesso de todos os municípios que estão participando. E eu quero fazer uma reflexão sobre isso e ver como realmente podemos desenvolver um maior impacto desse compromisso. A primeira área que eu gostaria de falar é a implementação de ações. No continente americano, nós temos o segundo maior pacto do mundo com relação a outras regiões.
Somos 700 mil cidades participantes e, além da construção desse esforço, precisamos implementar medidas e estratégias, bem como soluções que nos ajudem a chegar a outras cidades urbanas. E encontrar essas atividades sustentáveis. De alguma maneira, nós temos uma união muito forte também, vendo a participação verde da Europa e do mundo. Hoje, buscando mais equilíbrio, mais sustentabilidade e buscar uma transição equilibrada e justa. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o nível de abordagem para este pacto. O papel das diferentes cidades e cidadezinhas, tanto municípios médios e pequenos, é muito importante que participemos, porque nós temos que melhorar, sobretudo nessas cidades. Nós temos muita gente atrás dessas iniciativas para poder entender melhor as soluções para os municípios médios e pequenos e que tenham empoderamento para que sejam participantes ativos. Essas são umas breves palavras de introdução mas agora eu estou esperando o intercâmbio de experiência e dentro de 10 anos quero ver onde vamos estar e espero que já estejamos comemorando um grande sucesso, o que será também uma surpresa para mim naquele momento, vendo o que está acontecendo já nos últimos 10 anos. Muito obrigado pelas suas reflexões e comentários de apresentação, Mário, porque você tem visto esse pacto de prefeitos desde o início, você foi parte e olhando para trás, tomara que dentro de 10 anos você tenha essa mesma perspectiva, vendo muitos mais avanços do que a gente tem conseguido na última década. Eu passo a palavra agora a Núria Marim, por favor, que vai falar em espanhol e é presidente da Prefeitura de Barcelona. E vamos ter interpretação para o inglês neste momento também, por favor. A tela é sua, Núria. Muito bem, muito boa tarde a todos e todas. A primeira coisa, eu quero agradecer aos organizadores pelo convite que fizeram para que eu estivesse aqui, e eu faço, como foi dito, como presidente do município de Barcelona, e como tal eu tenho uma grande ilusão em cumprimentar todos vocês por 2 motivos. Primeiro, a nossa experiência da nossa prefeitura de trabalhar com os governos locais e também os governos regionais da América Latina, e em segundo lugar, pelo nosso firme compromisso com as ações do clima. Há 40 anos que estamos trabalhando já para o meio ambiente, que foi o primeiro da Espanha e que hoje não é simplesmente uma luta, mas é uma área de mudança climática. Nós estamos comprometidos desde o início do Pacto Global das Prefeituras para o Clima, fomos os primeiros coordenadores do Pacto na Europa, colocando a província de Barcelona na vanguarda das ações climáticas. Nós temos trabalhado pelo clima, somos 10.700 municípios de 53 países, quer dizer que são mais 320 milhões de pessoas na Europa que moramos em cidades que são parte do pacto, e a nossa mensagem é contundente, é clara. Este pacto funciona, o pacto serve e dá resultados. E os governos locais temos sido estimulantes para empurrar os outros governos para assumirem compromissos que hoje devemos aqui destacar de maneira urgente e discutir sobre eles. E com essa sessão nós queremos compartilhar experiências, reforçar a colaboração,
numa sessão que vai tratar não somente a ação climática dos governos de pequenos e médios municípios, mas mesmo que pareça paradoxal, a experiência de Barcelona tem que ver com o âmbito territorial. Somos conhecidos mundialmente porque somos uma capital turística rodeada de uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes, mas talvez poderia surpreender que dos municípios que compõem 20 mil habitantes. E também poderia surpreender que uma terceira parte deles tem menos de 1.000 habitantes, que são os micromunicípios. O nosso território tem uma região metropolitana industrializada, uma das mais ativas da Europa, ao mesmo tempo que temos 50% da nossa superfície coberta de bosques, parques naturais protegidos. Portanto, o nosso maior desafio é o equilíbrio territorial, garantindo bons serviços, serviços básicos de proximidade, vivendo onde vivamos, garantindo a sustentabilidade da província. Então, nós estamos convencidos das ações climáticas, 25% da nossa população vive em municípios aderidos ao pacto, mas os pequenos de financiamento para poder impulsionar essa transição. Daí a importância do apoio que nós estamos dando à instituição, que os municípios precisam para ter instalações de energia limpa, biomassa para usos térmicos, para instalar e ser mais eficiente na questão energética, iluminação pública, mobilidade elétrica. Para poder, por exemplo, para pôr um exemplo aqui para vocês, nós estamos destinando 1 milhão de euros para instalações fotovoltaicas, biomassa, para que estes elementos, esses projetos sejam possíveis, porque somos parte de um conjunto de administrações públicas e estamos colaborando para compartilhar um objetivo. Estamos alinhados com a União Europeia e, por isso, recebemos fundos verdes da União Europeia e recursos para poder realizar esses projetos, as caldeiras, caldeirões, plantas fotovoltaicas, e em ambos os casos somos nós da província que nos encarregamos de facilitar esses projetos que eu estou comentando. Logicamente, os municípios de pequena população têm mais atenção, mais específica, conforme as necessidades, por isso deve haver equilíbrio. Como antes eu comentava, o apoio técnico e financeiro está ao serviço de todos os municípios para quem oferecemos os recursos para acelerar as ações que permitam reduzir as emissões de CO2 e conseguir para 2050 um equilíbrio climático, e pensamos de maneira sustentável, mas também dentro das nossas portas, nós agimos também dentro da nossa casa. Com esse princípio, estamos realizando nosso próprio plano climático para descarbonizar nossas atividades diárias, para reduzir 55% dessas emissões para o 2030 e ser neutrais em 2050. E esse plano que nós esperemos aprovar no primeiro trimestre de 2022 vai servir para aumentar a capacidade de adaptação e a nossa resiliência, o que nos dá um grande prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar nosso trabalho, animá-los a que continuem desenvolvendo e ampliando os compromissos com esses municípios e das regiões. O Pacto Global é um instrumento útil, eficiente e deve ser reforçado aqui na cúpula de Glasgow. É muito
logicamente, mas nós não precisamos olhar só para trás, temos que olhar para o desafio que temos pela frente. Um desafio que nos exige muito, sem dúvida, mas é um desafio que podemos enfrentar pela vida das pessoas, do planeta e pela diversidade. E como Rossi disse, a célebre climatóloga disse, quando você percebe o valor da vida, você se preocupa menos no passado e se concentra mais na preservação do futuro. Então, estamos todos comprometidos com essa luta para os governos locais, sem importar a dimensão, temos muito que dizer e muito que contribuir. Felicidades a todos. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. É um exemplo, sem dúvida, vocês têm sido um exemplo de como nós podemos escalar as ambições e as ações, e são um exemplo de como incluíram muitos desses pequenos municípios dentro destes esforços. Obrigada aos nossos painelistas, até o momento, os iniciais, o Mário e a Núria, por essas reflexões tão valiosas que nós temos que levar em conta e vão continuar sendo discutidas aqui daqui para frente. Este Pacto Global de Prefeitos é a maior aliança que nós temos de líderes. Eles não estão sozinhos, nós temos uma coordenação uma grande família e são muitos municípios que estão participando e nós estamos coordenados com 2 organizações líderes e temos os governos de sustentabilidade para fazer essas discussões, realizar, e também a WWF, o programa de cidades deles. E eu quero apresentar para vocês agora uma amiga e colega que está aqui em Glasgow conosco. A Jennifer é a líder global para o programa da WWF Cidades e ela vai nos falar um pouco sobre os desafios que nós enfrentamos nessas cidades. Obrigado. Em frente, por favor, Jennifer. Muito obrigada. Eu quero ver se está funcionando bem o microfone. Jordan, muito obrigado. Mário e Núria também. Nós temos saudades de vocês aqui no pavilhão lindo que nós temos em Glasgow. E eu acho que nós vimos aqui os comentários de vocês e é como tê-los ao vivo. Eu quero falar de alguns números, das estatísticas que nós temos sobre as ações para a mudança climática. O próximo, por favor, próximo slide. Aqui nós temos alguns números que eu não vou... Eu simplesmente quero, eu não vou lê-los, não vou repetir, quero que vocês observem e que possamos ver esses números. As estatísticas são muito altas da população, as emissões de carbono, mas o fato de que as cidades são instrumentos para mudar e nos levar a um futuro mais resiliente. As cidades estão sofrendo o impacto da mudança, mas também estão contribuindo para isso. Precisamos ter ações para combater o que estamos fazendo e vemos líderes brilhantes que estão entendendo isso e querem agir hoje. Aqui nós vemos alguns números dos pequenos e médios municípios. É muito difícil, está aí. O que eu quero dizer é que, em essência, nós estamos usando as estatísticas e, geralmente, nas estatísticas aparecem as megacidades, mas hoje nós vamos ver os 47%, 47% das populações, 47% da população vive em cidades com menos de 300 mil habitantes. E para 2030,
cidades com menos de 1 milhão serão responsáveis pelo crescimento da população urbana na América Latina, na Ásia, na América Latina. Esses números são importantes. Nós temos que ver a importância das pequenas e médias cidades para o futuro. Aqui nós temos os índices de urbanização da América Latina são muito altos, temos grandes oportunidades e grandes desafios. Vemos o próximo slide, aqui temos os desafios e as oportunidades. Falando das pequenas cidades e médias, há muitos problemas reais que hoje primeiramente o financiamento, acesso ao financiamento. As cidades têm que estar prontas para realmente receber esses financiamentos, precisam ter uma visão de como utilizar esse dinheiro e quais medidas tomarem. Eu sei que os bancos gestão, financiamento aos bancos privados, onde estão, como vou ter acesso? Eu gosto do que o Jordan falou, de que somos uma família. Sim, estamos trabalhando conjuntamente com esse pacto global de prefeitos. Mas estamos seguindo a aliança também, uma aliança para o financiamento para poder contrarrestar isso. A capacidade é um grande desafio para todo tipo de pequenas e médios municípios, pequenas e médias cidades, sobretudo aquelas sabem o que fazer com o problema. Todos somos cidadãos, todos moramos em algum lugar, numa área urbana, numa área rural, mas tudo muda tão rapidamente que nós não temos a capacidade, mesmo se nos consideramos capazes, as coisas mudam. Então, para os pequenos municípios, isso é mais difícil ainda. É um problema maior para eles, por isso é importante aprender de outros especialistas, e aqueles de nós que trabalham no campo, estamos contentes de trabalhar com as cidades para ajudá-las a enfrentar seus desafios. Outro ponto são as redes são cruciais para ajudar as cidades a terem acesso a tudo isso. Outra questão muito importante, sobretudo para cidades pequenas, as que estão em crescimento, são as projeções de crescimento rápido. Nós temos um crescimento não planejado e não igualitário. Por um lado, a cidade está muito bem, mas, por outro, há um crescimento acelerado. E algumas partes não têm a infraestrutura necessária ou estão próximos de um rio, e nós temos que proteger essa área. Nós também temos os índices altos de pobreza urbana. Isso é uma verdade para as pequenas e médias cidades também. A mobilidade urbana é outro tema que precisa ser atendido, e que todos aqueles que chegam às cidades tenham acesso a transporte, a educação, segurança, acesso a empregos e muitos outros fatores. E eu quero dizer que nós temos, aqui eu quero falar da concorrência versus colaboração, porque as regiões têm que aprender a não competir entre elas, mas a colaborar para energia renovável, gestão da água, por exemplo. Temos que ser colaboradores em todos esses temas de recursos naturais e como podemos garantir um espaço de colaboração. E o mais interessante é que as cidades são espaços de colaboração, e os governos locais têm que ser parte dessas redes. E agora nós vemos as oportunidades. As cidades precisam ser grandes para justificar os investimentos em infraestrutura ou novas ideias, mas também precisam ser suficientemente pequenas para estar conectadas. É uma grande oportunidade para essas pequenas e médias cidades, para engajar os seus cidadãos, para que as pessoas tenham identidade e sintam orgulho de dizer: eu sou de tal cidade.
e sintam o orgulho de ser parte daí, conhecer os vizinhos, saber que você é parte de uma solução e ajudar a desenvolver, estar conectar as populações rurais e urbanas para poder contar com os serviços é muito importante. É muito importante quando falamos das relações entre o urbano e o rural, devem estar, muitas cidades estão localizadas nas partes mais férteis do terreno, do território. Antes, as cidades eram estabelecidas onde havia água, pesca, acesso aos recursos naturais. Aí as cidades iam se desenvolvendo. Essa conexão entre rural e urbano é muito importante. Não somente falando como dois temas diversos, rural e urbano, não, tem que haver uma sinergia. E agora, isso é o que a WWF está falando, o Jordan falou da importância dos dados, nós estamos orgulhosos disso, é um desafio, nós temos mais de 700 mil cidades, mais de 280 ultimamente estão sendo parte também, nós podemos proporcionar mais informação sobre isso e vocês podem entrar na internet, na nossa página, para ver. Eu trouxe isso porque nós fazemos isso em sociedade, com colaboração. Nós queremos ajudar para que as cidades informem os dados. Sabemos que tudo começa com dados, com informação, para medir onde você está, como nos encontramos, é preciso dados. Então, nós temos aqui o ePlay, estamos usando a logo deles, estamos em parceria com o ePlay, com o CDP, e eClay, CDP, C40, CIDES, para que informem. Pedimos às cidades que tragam a informação para a plataforma sobre a questão do Pacto Global de Prefeitos. E nós temos aqui um marco de referência muito importante e temos que ter os relatórios sobre o Pacto Global e temos que ver se estamos a ponto de reduzir esse 1,5 graus Celsius, é a nossa meta. Nós estamos vendo um aumento de cidades alinhadas com esse programa de 1,5 graus menos, e também estamos tentando que sejam parte. O próximo slide, eu quero terminar aqui com vocês dizendo sobre o que nós estamos orgulhosos, que é a colaboração, o reconhecimento, a parceria com os nossos, a colaboração com os parceiros, as cidades, WWF, para mostrar um trabalho em cada uma dessas cidades, dar feedback sobre suas metas e como podem trazer apoio quanto ao compromisso dos cidadãos, não somente para os líderes, mas para todos os habitantes. Nós lançamos este novo relatório para transformar a cidade juntos, é um programa para as cidades, está em inglês e espanhol, e com a língua Bahasa da Indonésia, e vamos ter depois em vários idiomas também, e vamos ter workshops nesses idiomas também, que é o Conselho Britânico está apoiando. Aqui nós temos um guia de como definir metas para suas cidades, como ser inclusivos, como mostrar compromisso, como interagir e ter confiança. Nós temos que ver que se vamos ver essas cidades muito resistentes, nós temos que mostrar e para que confiem em nós. Isso eu gostaria de dizer que tudo isso começou na nossa campanha We Love Cities. Nós amamos as cidades porque é preciso amar o lugar onde moramos, para que seja uma cidade sustentável. Essa é uma campanha para cidades e é também uma atividade fora de linha, onde as cidades podem juntar o lixo, fazer coleta de lixo, plantar árvores, para que os governos locais realizem as suas próprias estratégias.
Este é o último slide para dizer que estamos trabalhando nessas áreas também. Eu mostro para os nossos líderes que gostariam de trabalhar conosco para que não trabalhemos sozinhos, senão em conjunto, em colaboração. Nós temos alguns papéis aqui sobre as políticas para soluções baseadas na natureza urbana. E como reduzir os custos, melhorar empregos, reduzir a temperatura, aumentar a qualidade do ar. Nós temos que mostrar que tudo isso é possível e que tudo isso pode ser construído conjuntamente. Junto nós podemos progredir realmente. Jennifer, muito obrigada pela sua energia, pela sua inspiração. É sempre um prazer escutar você e ter aqui um papel tão poderoso neste evento. É a maneira de poder colocar o alicerce para tudo que virá. Também vemos as pequenas e grandes cidades que podem trabalhar juntas e como nós trabalhamos juntos como redes, como o WWF, o C40 e outras redes que trabalham juntos para garantir que as cidades tenham o apoio que precisam. Agora, para o evento principal, eu gostaria de apresentar-lhes, e é um prazer para mim fazer isso, apresentar os colegas do ICLEI, e eu passo a palavra agora para Andy Five, que está em ICLEI, nos Estados Unidos, e o Rodrigo, da ICLEI, na América do Sul. Eles vão falar dos Estados Unidos, do Canadá, do Chile e da Argentina. Andy vai ser a moderadora. Por favor, vá em frente. Jordan, muito obrigada. Olá a todos. Jennifer, que bom que eu estivesse em Glasgow com você para lhe dar um abraço. Obrigado pela energia, pelo seu ânimo. Eu sou Andy Five, do Colorado, eu sou representante da rede ICLEI dos Estados Unidos, e nós temos o Rodrigo aqui conosco para o comum dos nossos painelistas. E eu quero agradecer a metodologia da WWF nos Estados Unidos. Nós passamos muito tempo trabalhando com eles para alcançar as metas que precisam ser alcançadas quanto às emissões para 2030, para que possamos chegar às emissões esperadas em 2050. São 148 cidades analisadas no continente americano. Agradeço a WWF por esse desafio pelo One Planet, um único planeta. E vamos falar agora sobre as pequenas populações e médias. Eu quero destacar que a maior cidade quanto à massa de terra nos Estados Unidos está no Alasca, 250 milhas quadradas de território e com 1.000 habitantes somente. Quer dizer, é uma população muito pequena quando a geografia é imensa. Essa cidade tão ampla, mas com tão pouca população, tem as suas próprias oportunidades e seus próprios desafios. É emocionante escutar a todos aqui. Obrigada, Andy, e a todos os participantes e organizadores. Eu sou Rodrigo e eu estou em São Paulo, no Brasil, para ICLEI América do Sul. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, como moderador, para poder escutar e aprender da experiência dos líderes da nossa região que estão aqui e apresentar a maneira como eles estão conseguindo ter bons resultados no âmbito local, mas também funcionando em rede para que todos juntos possamos ter melhores resultados no continente americano, identificando a maneira como podemos ser cidades aqui na região.
Muito bem, já voltou o som do Rodrigo, uma desculpa. Eu acredito que a última parte somente que perderam, não é que eu apaguei o microfone acidentalmente. Isso. Acho que nós podemos continuar, então, para a seguinte fase. Escutar aqueles que nós temos aqui é muito importante. Nós temos o Dan Arnold, que é um prefeito do Canadá, que vai estar aqui conosco, representando os Estados Unidos, Mike Haley, da região metropolitana de Kansas City, o meu colega Fernanda de Souza, que é prefeita da cidade, de uma cidade do Amazonas, da cidade de Basileia. O Dr. Carlos Briner também estará conosco. Então, vamos ter um momento muito interessante. Eu vou passar agora para a Andy o microfone, que ela apresente cada um dos nossos colegas dos Estados Unidos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos pelo tempo para estarem aqui conosco e pela oportunidade de que possamos ser um único continente americano. Rodrigo Corradi, muito obrigado. Obrigada aos líderes aqui presentes. Vamos começar no norte, depois vamos ir descendo para o sul. Nós temos aqui o prefeito Arnold, a prefeita Arnold. E apresentem-se, por favor, e falem para a gente um pouco do contexto que vocês trabalhando com seus cidadãos. Vamos começar com o prefeito Kelly e depois vamos ver a sua participação quanto às mudanças nos municípios que eles estão dirigindo e nas cidades médias onde estão implementando planos e programas de ação e quais são as suas abordagens. Muito a prefeita Arnold, muito obrigada. Eu estou aqui com vocês, eu estou em Moulton, Canadá, e eu estou muito contente de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Eu sou de um território tradicional, com diferentes etnias na parte oeste do Canadá, com 80 mil pessoas. 150 mil em geral. E nós temos aqui um grande rio e temos uma baía e podemos ver que o pulso do planeta passa pela nossa cidade a cada 12 horas, entra e sai. Nós somos parte da biosfera da Unesco e vimos os resultados da mudança climática de uma maneira muito impactante com as algas, com outros eventos climáticos que nós estamos enfrentando. Em 2018, a cidade de Moulton passou a ser parte do Pacto Global e declarando uma emergência climática, e nós somos parte disso, desse Pacto Global. Como a Jennifer disse, olhem onde nós estamos, nós precisamos medir para saber para onde iremos. E trabalhamos de maneira colaborativa com muitas associações e municípios do Canadá. E também, a partir da parte da adesão, nós temos feito mudanças para adaptações, e etc. Muitas ações que têm sido feitas e que estamos fazendo inclui o mapeamento do território para saber onde pode haver enchentes e fizemos mudanças de estatutos, de infraestrutura, estamos analisando a proteção contra as marés altas também na nossa região e temos desenvolvido políticas da água. Também
saber como podemos ajudar, estamos criando diretrizes para enfrentar todas as tempestades em todas as áreas, estamos criando muitos programas com relação à área e para a mitigação da mudança do clima. Nós também estamos fazendo algumas diretrizes, recomendações para a redução de emissões de carbono, mas sabemos que todas essas metas não são suficientes. Precisamos de ações mais agressivas. Então, iniciamos esse mapeamento em 2018 e recebemos um grupo de especialistas para enfrentar emergências. Já esse conselho está a ponto de terminar o seu período de administração, e queremos saber tudo o que é preciso agora para poder continuar com esses planos. E as ações de mitigação da mudança climática, nós vemos todas as luzes, todos os alarmes acesos nas cidades, e hoje substituindo os sistemas de aquecimento que nós usamos aqui no inverno para que não se use mais petróleo, e também painéis fotovoltaicos nas estações para carregar veículos elétricos. Também temos políticas de edifícios verdes do governo, para que os edifícios sejam desenhados de maneira ecológica para alcançar os planos globais, e a readaptação dos velhos edifícios. Também temos um novo programa de transporte público. A neve durante 6 meses do ano aqui, por isso precisamos de programa de reflorestamento, programas de transporte urbano, muitos desafios pela frente, e temos que legislar a nossa província e a nossa nação também. E a liderança que é necessário encontrar e a colaboração que temos que estabelecer. Por isso, eu estou muito contente de estar aqui para escutar as ideias de todos vocês. Dawn Arnold, prefeita de Mountain, muito obrigada. E que bom que continuem nos informando sobre tudo o que estão fazendo. Agora, eu quero a analogia do Rio agora. Nós temos agora Mike Kelly, obrigado por essa apresentação. Obrigado pelo Pacto Global de Prefeitos e pela oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todos. Um bom dia desde Kansas City. Eu sou prefeito de Holland Park. É um subúrbio na área metropolitana de Kansas City, na intersecção entre o Kansas e o Missouri. Somos o coração dos Estados Unidos, estamos bem no meio do país. A Dawn falou sobre muitas coisas interessantes, nós estamos aqui no meio e sabemos que a mudança climática é real, e sabemos que para 2050 vamos ter 500 mil de pessoas que vão viver nessa área, na nossa área metropolitana. E por isso eu gostei de escutar a prefeita sobre tudo o que estão fazendo, e eu gostei muito de saber o que a Jennifer falou também sobre os desafios das cidades pequenas e médias, porque há muito poder aí, e os recursos financeiros são difíceis de obter. Nós temos uma falta de pessoal, de experiência, para poder enfrentar os desafios, para as soluções pessoais, para tentar encontrar a especialidade, especialistas técnicos também. Muitos nos Estados Unidos sofremos da polarização política e regional.
porque a pandemia nos mostra muitas coisas. Temos que falar dos dólares e dos centavos. Tem coisas que nós queremos fazer, mas é preciso, para isso, que os municípios conheçam já as coisas boas que estão sendo feitas nesse momento, e essa é a maneira de continuar em frente com o impacto do clima, resolvendo as questões do impacto. E nós também confiamos muito no ter companheiros e ter redes para trabalhar juntos, e agradecemos a ajuda do Pacto Global de Prefeitos para poder manter esse projeto. Nós temos o desejo para estar aqui e queremos estar neste pacto, mas não é possível que todas as municipalidades façam parte para as brechas para reduzir as emissões. Através da liderança desse pacto global, nós conseguimos criar um programa piloto com outras cidades em Denver, em Washington, D.C. também. Temos um planejamento na área de Kansas City e podemos ver, fazer uma análise da vulnerabilidade e uma avaliação do que vem pela frente, porque às vezes também enfrentamos ondas de calor, enchentes, alguns períodos de seca. E há muitos especialistas que dizem que Kansas City tem muito o que fazer até 2050 para poder alcançar o que quer. A infraestrutura necessária para 2040. O programa, também estamos desenvolvendo um programa de energia renovável, pedindo as soluções baseadas na área territorial, e já estamos fazendo alguma coisa. Cada município não pode trabalhar sozinho para fazer algo, mas é a colaboração, a soma dos esforços para poder conseguir encontrar a madeira para a energia eólica, por exemplo, para as diferentes formas de energia limpa, para poder chegar a 100% de recursos renováveis. Nós temos hoje um grupo de especialistas que está analisando e fazendo ações sobre isso. Temos 150 legisladores que se reúnem não somente para falar sobre as políticas, mas proporcionar oportunidades para ter ações trabalhando juntos numa sociedade regional. Eu agradeço muito por todas as parcerias que estamos realizando. Eu quero trabalhar com todos vocês no futuro e eu estou muito empolgado de poder aprender de todas as suas experiências. Muito obrigado, Kelly, prefeito Kelly, parabéns por esses programas. Nós estaremos acompanhando para saber como outras regiões poderão implementar também. Rodrigo, você tem a palavra para apresentar o nosso próximo painelista. Obrigado. Realmente é uma impressionante e poder ver todas essas ações que podem nos ajudar e a importância da interação para nos ajudar nesse processo. E, sobretudo, ver aqui os colegas da América Latina, como agora da cidade de Basileia, Brasil, a nossa prefeita, a prefeita Fernanda de Souza. E estou muito impressionado com tudo o que esse município do Brasil está fazendo.
sendo uma cidade da fronteira do Brasil, sendo líder, né, em todos esses temas na sua cidade. Por favor, prefeita Fernanda, obrigado por estar conosco. Obrigada, um bom dia a todos. Eu queria manifestar a nossa gratidão e alegria de poder estar participando de um evento onde o mundo para se discutir as questões climáticas. E poder aqui, com muita gratidão, representar o meu país, o Brasil, representar meu estado, o estado do Acre, e trazer a voz dos povos aqui do nosso estado, né? O estado do Acre é um estado aqui na região norte, na Amazônia, e que lutou para ser o povo acreano. Sou Fernanda, prefeita de Brasileia, no estado do Acre, é um município de fronteira, vizinho da Bolívia, e também faz parte de uma cidade gêmeas, com a Itaçolândia, vizinha de Assis Brasil, que temos a tríplice fronteira lá, que fazemos também fronteira com o Peru. Então, vocês podem imaginar o tamanho das adversidades e dos desafios que temos, né? Eu queria também parabenizar a oportunidade, em nome da ABM, que é a Associação Brasileira dos Municípios, que tem nos dado voz às prefeituras de pequenos portes e médios portes, onde a gente possa estar dialogando. Eu sou fruto de discussões que nem essas, de ambientes coletivos em que a gente aprende muito nesses intercâmbios. Como é bom a gente saber a realidade e a visão europeia, a visão de tantos outros municípios que têm lutado para que nós possamos pautar as questões climáticas como uma prioridade nossa. E aí eu preciso aqui puxar um pouco sobre uma cidade pequena. E eu comungo do pensamento que os colegas colocaram, eu me senti representada em várias falas, sobretudo na importância da unidade, sobretudo na importância do sentimento de pertencimento a um local. A gente só consegue, municípios pequenos, municípios com recursos pequenos, com economia pequena, a gente só consegue avançar se a população fizer parte e se sentir com esse sentimento de amor e cuidado ao local. Sentimento de amor e de cuidado hacia os lugares. Por isso que nós começamos a trabalhar com a nossa população. Por isso começamos a... Somos uma cidade de 27 mil habitantes e nós temos 40% da nossa população reside na área rural, né? São moradores de área rural. Nós temos hoje, dentro do município de Brasileia, a maior parte da reserva extrativista Chico Mendes, que, para mim, a meu ponto de vista, é um dos maiores ativos econômicos e ambientais do mundo, onde nós temos uma diversidade gigantesca e que precisa ser melhor protegida e que precisa ser melhor olhada. Lá nós temos 1.900 famílias que residem e sobrevivem da floresta. Hoje, o pensamento geral, as pessoas elas vivem na cidade. É na cidade que elas estudam, é na cidade que elas buscam a saúde, é na cidade que elas precisam da infraestrutura urbana e rural. Então, nós, dentro das nossas esferas do Brasil, que nós temos o poder federal, estadual e municipal, um dos maiores desafios que nós encontramos na ponta nos municípios é que nós possamos dialogar e ter a unificação de projetos para essas pessoas, que não haja divisão de transferências, de que uma reserva extrativista é de responsabilidade de A, de B ou de C. Nós, dentro do município, estamos convivendo e tentando conviver com muita harmonia. E hoje eu posso garantir aos senhores que um dos maiores desafios que temos é encontrar na nossa região técnicos disponíveis pelas questões financeiras que o município atravessa, que são muito escassas. Nós não recebemos fundo verde, as iniciativas tratadas pelo município são de recursos próprios ou de tratativas de emendas parlamentares, o que é bastante escasso. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que, além desse sentimento de pertencimento do Acre e também da nossa região, nós estamos levando aos homens e mulheres da floresta saúde, estamos levando educação
Estamos trabalhando um conceito dentro deles para que os moradores de lá tenham uma compreensão que é preciso ser trabalhada a questão social, a questão ambiental, no sentido de querer e ter esse sentimento de pertencimento da localidade, e o financeiro. Como, de que forma nós podemos fazer para essa grande floresta que nós temos ser tratada com o respeito em que ela merece, mas que tenha também a valorização dos ativos econômicos que nós temos lá, como a borracha, como a castanha, como a agricultura familiar, como a pecuária de pequeno porte, como o açaí, como os trabalhos em que a prefeitura tem feito muita questão de estar presente com as nossas associações e as cooperativas, que elas hoje têm nos ajudado muito, tem sido um tripé dentro da nossa gestão, na gestão pública, e poder, paralelo a isso, a esses desafios, dentro de uma cidade pequena, que Brasileia, inclusive, é uma cidade resiliente. Nós passamos por 2 grandes cheias, sofremos com as questões ambientais. Esse ano de 2021, o nosso estado, mais de 10 cidades ficaram submersas, alagadas. A minha cidade, Brasileia, Epitaçolândia, Assis Brasil, que nós somos vizinhos e trabalhamos com muita irmandade, dividimos as dores, dividimos os sonhos, a nossa cidade ficou submersa, quase 80% da cidade. Então, nós estamos falando de reconstruir, de reconstrução de uma cidade. E eu fico muito feliz que hoje os números da nossa região nos mostram que estamos avançando. Estamos avançando na saúde de qualidade, estamos avançando na educação, estamos trabalhando para resolver a problemática da infraestrutura urbana e rural. Eu citei como um dos maiores desafios que nós temos a questão de técnicos, de mão de obras qualificadas, mas nós temos um grande desafio também, que são nossas estradas vicinais, para que nós possamos explorar a economia das nossas reservas e da nossa floresta. É necessário que haja a manutenção e a garantia do direito das pessoas de ir e vir. Então, os desafios, eu ouvi meus colegas atentamente, cada um dentro das suas cidades, com suas problemáticas, mas a nossa, de um município tão pequeno, a gente está falando de serviços essenciais, de serviços que nós poderíamos estar em outro patamar, mas há dentro do nosso estado e há dentro do nosso município esse sentimento de crescer, esse sentimento de avançar. O pacto de políticas para as prefeituras, o Pacto Global dos Municípios pelo Clima, eu quero parabenizar, é perfeito, é a forma que nós temos de socializar, de falarmos a mesma língua, a dor que tem no Canadá, que tem em Buenos Aires, aí na Argentina, seja a mesma aqui do Acre, seja a mesma aqui do norte, da nossa região norte. E enquanto também vice-presidente da MAC, da Associação dos Municípios Acreanos, eu queria aqui também já dizer, nós estamos trabalhando para que a MAC, que é a associação dos nossos municípios daqui, os 22 municípios, possamos fazer parte do Pacto Global dos Municípios pelo Clima. E nós já temos data para isso, vai ser agora no dia 17 de dezembro deste ano, nós vamos estar convocando uma assembleia para que os municípios acreanos possam assinar o Pacto Global e assim nós possamos avançar nessa área que é vital para todos nós. Thank you, Mayor Fernanda Cesar. It was great to have you here with us, most of all, trying to demonstrate all the hardness that is faced in the Amazon region, a region that especially in the Brazilian area, you were able to get this combination of different authorities and the need to try to attract the direct investments for the smaller cities that are the base of the whole region. No? So it was great to hear from you. It was great to listen to your experience. And moving on and following a little bit more to the south, I would like to invite Dr. Carlos Brenner, Mayor of Belleville in Argentina, to share with us a little bit
of the process that is faced in Argentina to identify, just to check, Mayor Carlos Brina, gracias, to identify the capabilities of mid-sized cities in Argentina to attract such wonders. And I believe that in Argentina, you were able to make different moves to jointly move forward in a really robust climate agenda. Thank you so much, Dr. Carlos, to be with us. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes, estimados alcaldes, prefectos, autoridades institucionales nacionales, supranacionales frente al cambio climático. El tiempo se agota, los compromisos se multiplican y las acciones globalmente son tan exitosas como desparejas. Faltan grandes compromisos aún que se plasmen en acciones. Esses compromissos têm que se transformar em ações para os países em desenvolvimento, para falta de políticas, como também temos necessidade de financiamento, como ocorre em todos os povos e cidades. Devemos somar todos os esforços e, ao mesmo tempo, compartilhar, porque o compromisso central nessa luta desigual passa porque nós estamos gestando e executando solo e reposição de recursos naturais. As cidades também devem educar, e a pergunta aqui fundamental é como fazer para encontrar o financiamento. Nem todos os países e localidades têm regras do jogo muito claras. Como vamos fazer isso, então? Eu respondo essa pergunta dizendo o que fizemos na Argentina. Na Argentina, nós temos a Rede Argentina de Municípios perante a Mudança Climática, um organismo de grande trajetória nacional e internacional que fiscaliza e guia, contendo mais de 250 intendentes. Tem um trabalho profissional interconectado. Assim, criamos a figura financeira do fideicomisso para a compra conjunta de materiais voltados para a mitigação e adaptação à mudança climática. Já realizamos várias compras internacionais com economia de divisas e aumento da qualidade do material comprado, com resultados objetivos, medíveis, e em aquecedores elétricos, veículos elétricos, painéis solares, etc. Nós estamos trabalhando na confiança através dessa instituição para gerar a confiança como vínculo global sustentável ao longo do tempo. Na Rede Argentina de Municípios para a Mudança Climática, eles têm profissionais mundialmente conhecidos pelo cumprimento dos seus objetivos, especialmente os intendentes que estão nos primeiros lugares para fazer que se cumpram tudo isso que eu acabo de lhes dizer. O meu agradecimento como prefeito pela a oportunidade de estar aqui nessa reunião, e eu sou o primeiro vice-presidente dessa ferramenta que se chama Fideicomisso Internacional, que eu recomendo de acordo com a legalidade de cada país. É econômica, é prática, levanta a qualidade e exige que todos os participantes possam melhorar os seus padrões. E, finalmente, eu quero contar que, na Argentina, tanto o governo federal como dos estados ainda não
um grupo muito importante de municípios no âmbito federal e estatal não tem conseguido fazer muita coisa, mas nós sim, através da confiança para chegar a ampliar a possibilidade de financiamento externo. Quer dizer, se nós colocamos vamos conseguir que entidades internacionais coloquem a mesma quantia para o financiamento, para que tudo se torne mais igualitário, buscando através das ferramentas de arrecadação de dinheiro gerar confiança. Obrigado. Carlos, muito obrigado por nos demonstrar que na América Latina é interessante saber que estão sendo feitas coisas e especificamente para mostrar a fortaleza de trabalharmos juntos em cooperação nas cidades para poder fazer os investimentos necessários e seguir as políticas do clima. E ter no Brasil a possibilidade de que este comitê identifique todas as necessidades para unir as forças no Brasil e em outros países. Muito obrigada, obrigado pela sua apresentação, e neste momento eu gostaria de passar a palavra para a Andy, para fazer o último comentário sobre este painel. Obrigado a todos pelos seus comentários tão interessantes, e eu gostaria de escutar nos 7 minutos que nós temos para que cada um dissesse brevemente sobre a urgência que nós temos aqui, a realidade do que é a avaliação dos desafios que temos pela frente e das oportunidades. E como isso poderia ajudar. Muito obrigado. Obrigada a todos. Temos diferentes ângulos e acho que não sabemos bem, por exemplo, a água, o que nós temos de água, mas com a mudança climática, nós temos boa água, mas devido à mudança climática, tudo mudou, a qualidade da água mudou. Hoje ela não serve nem para tomar, ou nos últimos 4, 5 anos. Então, eu acho que tudo isso nos ajuda para que possamos atacar essa mudança tão grandes e não esperar chegar a situações tão extremosas no futuro. Eu acredito nas cidades, eu acredito em construções, e o que estamos fazendo está afetando a mudança hoje em dia, mas nós precisamos das ferramentas. Thank you so much. Over to you, Mayor Kelly. Nós queremos continuar trabalhando assim de uma maneira colaborativa. Muito obrigado. Sim, a urgência definitivamente pode ser notada aqui em Kansas City e, sobretudo, nas nossas estruturas que já estão estabelecidas. E as emissões da região vêm principalmente das construções e infraestruturas antigas. Por isso, temos que por exemplo, no inverno e no verão, o inverno em Minneapolis e o verão de Houston, como isso afeta a intensidade, aumentando a crise de vulnerabilidade da região. Na região metropolitana, baseados no custo dos serviços.
E temos que aproveitar o que já temos para ver quais são os recursos e toda a rede de planejamento que nós temos um relacionamento muito interessante e o reconhecimento do que já está sendo feito. É o que disse a prefeita Arnold, o clima afeta tudo, transporte, saúde, mobilidade. Então, temos que aproveitar o que já existe, as organizações, para que nos ajudem e possamos agradecer essas oportunidades para fazer um ótimo trabalho. Thanks, Mayor Kelly. Thank you so much. And following lead, I'd like to ask. Muito obrigado, prefeito Kelly, pelo seu comentário. Agora eu peço a Fernanda, por favor. Justamente com o objetivo de poder ter uma breve fala, prefeito, qual seria o elemento de urgência da pauta climática colocada para os municípios como Brasileia no Brasil e na região? E a maneira como a senhora, de maneira muito breve, lhe diria para suas falas finais, poder entender a lógica da urgência climática que nós estamos vivendo. Para que a gente possa ter o comprometimento com as ações climáticas que a gente tanto sonha e com que a gente tanto vem trabalhando. Nós estamos há 5 anos trabalhando para que nós possamos ter essa referência de preservação, aliar a questão social e aliar a questão econômica. Eu penso que um dos maiores desafios é o acesso aos créditos, como os municípios podem ter acesso aos créditos e também nós podemos ter mão de obra capacitada, técnicos capacitados. Hoje, eu acho que é a nossa maior emergência no nosso município e na nossa região. Nós, municípios de pequenos portes, com o orçamento que nós temos, nós não conseguimos ter essa mão de obra qualificada, então, portanto, é necessário, para que a gente possa ter o tripé da questão ambiental e o tripé da questão climática, é necessário mão de obra qualificada. Eu penso que hoje é um dos maiores desafios. Todas as ações que nós estamos fazendo dentro de Brasileia, que são muitas as ações, tanto na questão da cidade, como também na questão urbana, nós avançamos muito, mas é necessário que nós possamos ter acesso aos financiamentos e que nós possamos ter acesso à mão de obra qualificada. Sem isso, é impossível, nós vamos estar remando e nós não conseguiremos sair do lugar. Então, eu penso que hoje um dos maiores gargalos, um dos maiores desafios são esses dois. Thank you, Mayor Fernanda, and fantastic. Muito obrigado, prefeita. Small, mid-sized cities, they are in need of. Nós sabemos que as cidades pequenas e médias precisam de ajuda para o trabalho, porque às vezes não são levadas em conta dentro de um panorama amplo e é necessário enfatizar esses pontos que a senhora acaba de comentar. Prefeita Fernanda, obrigado. E eu gostaria de pedir ao doutor Carlos Briner, da Argentina, que nos fale rapidamente como atacar e como estar vinculados com os elementos da urgência climática para uma cidade intermédia que tem uma capacidade determinada. Muito bem. É uma cidade que tem tido muitos problemas com a mudança climática, alguns tornados e enchentes, mas precisamos de planejamento. Nós temos um rio muito caudaloso perto de nós e tem sido reforçada toda a sua área, melhoramos o sistema de águas e estamos trabalhando conjuntamente para um financiamento a partir da Argentina para melhorar muito mais todas as vias, esgotos relacionadas ao rio. A mudança climática aqui se nota muito, apesar
fértil e, por outro lado, nós trabalhamos para mitigação a partir de aspectos sustentáveis, como essa ferramenta que é reconhecida pelo Fundo Verde do Clima e pela União Europeia como válida, mas nós ainda não conseguimos desembolsar nada para ampliar o dinheiro para trabalhar nessas áreas que eu mencionei. Excellent. Thank you all so much. Muito obrigado a todos. Nós estamos concluindo este painel e eu gostaria de agradecer os líderes por estarem presentes conosco hoje. Eu passo o microfone. Jordan, para você, muito obrigado. Obrigado, Andy, pela sua moderação e a todos os nossos painelistas por compartilhar conosco experiências e opiniões de diferentes contextos e realidades ao longo do continente, sobre tudo o que representa que cada um está vivendo quanto à população, quanto ao território. Muito obrigado, Andy, foi muito enriquecedor e um prazer escutar todos vocês. Espero que todos tenhamos aprendido bastante, estejamos inspirados a ir em frente. Obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor da Universidade do Canadá, que vai nos falar sobre algumas... Vamos passar com a Jennifer também, ela está aí no pavilhão, com vocês a palavra. Primeiramente, muito obrigada, Jennifer, por tudo que nos disseram no contexto tão maravilhoso que nós estamos trabalhando hoje. Eu escutei cuidadosamente o que disseram e é muito bom. É um desafio realmente escutar espanhol, português, inglês. Eu não falo português, mas entendi mais do que eu acreditava que poderia entender. Só uma coisa eu acho que fica muito claro aqui quanto ao que estavam dizendo, e é que nós estamos numa etapa de colaboração. Que bom que você falou sobre a concorrência e a colaboração, isso é muito importante, e todos falaram disso. A colaboração não somente entre cidades, mas de cidades e regiões, e o âmbito nacional também, e poder chegar a essas comunidades. Houve um número de formas que nós temos que aprender de colaboração. Sobre os fundos também, e a importância que há de que as cidades trabalham conjuntamente para obter financiamento. Outra coisa que nós escutamos aqui foi sobre novas formas de planejamento para poder tocar os seguintes desafios. Nós também vimos a questão tóxica da água, a contaminação da água e como colaborar para enfrentar isso. Tudo isso nos traz diferentes opções. Outra coisa que eu acho muito importante, que o prefeito Kelly falou, nós estamos vivendo numa época de muita polarização e da importância dos dados. Nós precisamos entender onde estamos, como foram tomadas as ações para nos levarem que nos levaram às circunstâncias que temos hoje. Não somente escutamos as pessoas falando de compromisso. E a nossa amiga do Brasil também, a prefeita do Brasil, falou, e falar com as pessoas, entender o que elas fazem no âmbito territorial. É muito importante encontrar especialistas e trazer a todos eles para que tenham a capacidade de compartilhar
recursos. Eu lembro quando eu escutei que 1.000 prefeitos assinaram um pacto e outros mais para chegar a 0 emissões. Tudo que foi dito aqui neste brilhante painel, realmente estar preocupados com que as cidades estejam fazendo algo, buscando ações e inovações, não é somente ficar esperando a pegada. Eu estou inspirada por tudo que eu ouvi aqui. Obrigada por trazerem isso à discussão, por buscarem as metas verdes e obrigada a todos os que estão envolvidos nessa organização. Parabéns a todos pelo trabalho. Jordan, Jennifer, muito obrigado por suas reflexões. É bom escutar as diferentes vozes aqui e brilhar através das mensagens para essas cidades e realmente saber que tem um lugar na mesa de discussão e queremos escutar sobre suas ações e programas e que estão avançando apesar dos obstáculos. Isso deve ser feito, sobretudo no caso de cidades que enfrentam o desafio, que não têm os recursos e que não têm a capacidade e precisam encontrar uma maneira de seguir em frente e são inspiração para outras cidades ao longo do mundo. Muito obrigada por essas reflexões, mas agora eu tenho a honra de convidar o painel ao prefeito Jorge Munhoz, de Lima, no Peru, membro do Conselho no âmbito global. Bem-vindo, prefeito Jorge Munhoz, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos, uma saudação cordial a todos os líderes nacionais e internacionais, prefeitos e prefeitas, delegados e representantes das instituições que estão nos acompanhando neste evento tão importante para as cidades e para os governos locais dentro do que é a COP26. É uma honra falar com vocês hoje como representantes das cidades da América Latina e do Caribe dentro do Pacto Global de Prefeitos para o Clima e a Energia. Uma aliança global de mais de 10.000 cidades e governos municipais que compartilhamos uma visão de longo prazo sobre as ações para compartilhar a mudança com liderança e esforço para contribuir para os objetivos do Acordo de Paris. Segundo dados das Nações Unidas, estima-se que para o ano 2050, mais de 68% da população viverá em centros urbanos, gerando o maior crescimento da população das nossas cidades e causando impacto nas cidades e países de renda média e baixa. Levando em conta essas projeções, o TICOM tem procurado dar apoio a todos, grandes ou pequenos. No entanto, através da adesão das principais capitais no âmbito mundial, o potencial de crescimento da aliança do GECOM tem aumentado a participação das cidades médias e pequenas, que terão maior crescimento populacional na próxima década, particularmente as que estão na periferia dos grandes centros urbanos. Neste contexto, é necessário, é imprescindível encontrar soluções e estratégias que permitam que todos os municípios, grandes ou pequenos,
possam ser parte da ação climática a partir de contribuições e esforços que sejam de importância para reforçar a luta nacional contra a mudança do clima. As cidades do continente americano, como o que está sendo feito aqui neste evento, mostram o valor agregado da aliança do GECOM para promover o intercâmbio de experiência e boas práticas para acelerar a mudança climática, o enfrentamento da mudança climática. Já mostraram que cidades pequenas e médias têm a oportunidade de somar esforços e recursos ao longo de ações conjuntas e boas práticas que permitam uma ação climática local. Hoje, nós falamos de exemplos de planejamento climático conjunto, gases de efeito estufa e sua análise e medição, bem como o esforço de um conjunto de municípios que compartilham objetivos comuns. Que objetivo é esse? Reduzir o impacto no meio ambiente, aumentando a capacidade de adaptação à mudança climática. Através destes exemplos, nós queremos inspirar os pequenos e médios municípios de todo o continente para que possam superar os desafios que representam falta de recursos humanos e econômicos. Isso será feito através da colaboração multi-atores e multinível. Da mesma forma, também buscamos inspirar a Secretaria dos Pactos Regionais e, inclusive, a Secretaria Global do GECOM para facilitar a disposição de ferramentas, metodologias e capacitação para grupos de pequenos municípios que queiram agir conjuntamente, desenvolvendo seus planos locais para poder enfrentar os desafios da mudança climática na nossa região. Também temos a oportunidade financeira de apoiar aqueles que somam esforços para formular projetos que devem chegar a uma maior escala, seguindo o interesse de muitos investidores. Os municípios, diante da mudança climática, é uma excelente prática que precisa ser mais visível para atrair investidores. E seria de grande importância que pudesse se repetir em outros países do continente. Finalmente, é necessário dizer que as grandes cidades do continente têm a responsabilidade de oferecer apoio aos pequenos. Todos temos que dar esse apoio solidário para aqueles pequenos municípios de áreas metropolitanas ou periferia dessas áreas metropolitanas. Em Lima, nós estamos comprometidos com essa visão e geramos espaços de diálogo para impulsionar que os municípios dentro da área metropolitana desenvolvam seus planos locais, tendo como exemplo o nosso plano local de mudança climática, aprovado este ano até 2030. Esse tipo de cooperação pode ser feita compartilhando experiências, conhecimentos, dados, ferramentas, metodologias de trabalho relevantes para um determinado contexto. E tudo isso pode levar a resultados muito positivos. Como governos locais, temos a prioridade de proteger o nosso dos desafios e olhar para o futuro, estabelecendo o caminho para gerar e manter soluções sustentáveis para uma sociedade inclusiva, resiliente e próspera. Temos que criar uma boa harmonia e felicidade entre os cidadãos. Vamos continuar impulsionando a cooperação entre cidades, redes e instituições nacionais e internacionais para uma ação climática na América, alinhados com os compromissos globais que permitam garantir o desenvolvimento sustentável no nosso continente. Muito obrigado a todos por me darem a oportunidade de falar com os senhores no dia de hoje. É um momento muito importante dentro da COP20. Um abraço fraternal desde Lima, no Peru. Muchas gracias.
Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Munhoz, pelas suas palavras e por essa colaboração tão importante e todas as propostas aqui formuladas. São temas muito frequentes: cooperação, solidariedade entre as cidades, alianças e municípios de diferentes tamanhos em todo o nosso continente. Lindas palavras para fechar a nossa reunião de hoje. Muito obrigada à União Europeia pelo apoio para organizar este evento e também a todas as autoridades locais. Os senhores são os líderes e a inspiração verdadeira para tudo que nós ouvimos sobre Barcelona, Kansas City, Canadá, Brasileia, Lima, todos aqueles que contribuíram muito para essa discussão. Obrigado a todos e, sobretudo, aos nossos colegas da organização WWF também. Obrigada pela moderação e por trazer tantas reflexões para nós hoje. Foi um painel fantástico e um ponto de intersecção, sem dúvida. Temos 2 dias ainda para a COP em Glasgow. Obrigado a todos, a Jennifer, muito boa sorte a todos nesses dias de trabalho e tomara que obtenhamos vitórias e sucesso em poder colocar as nossas cidades, pequenos municípios e médios, mostrando liderança e sendo inspiração da família da GECOM, do Pacto Global de Prefeitos. Obrigado a todos os que estiveram conectados em diferentes lugares. Muito obrigado pelos esforços para continuar com a agenda para realizar as ações e alcançar a nossa meta. Muito obrigado a todos. Obrigado.